A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Escola Bíblica Dominical do Ministério DOFCA, guiando o rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Que o Senhor possa abençoar a nossa EBD, receber a nossa adoração. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, toma nas tuas mãos a nossa Escola Bíblica Dominical, nos ajude, nos dê força, nos dê graça. Não tem sido fácil de estar nessa caminhada, Senhor, mas o teu servo tem combatido o bom combate e com certeza nós venceremos, porque o Senhor é o Deus que nos dá vitória. Quem nos vê de pé, né, pensa que está tudo muito bom, muito maravilha, mas não, nós temos os nossos embates, que se eu contar para você, você vai falar assim, não é verdade, então é muita coisa que nós estamos passando, coisas que o diabo faz e nós devemos suportar. O suportar faz parte da ferramenta do combater o bom combate. Quando você não suporta, você chuta o balde. Se chutar o balde, você fez a vontade do diabo. Se faz a vontade do diabo, você perdeu. Então, às vezes, é melhor você calar e confiar na providência, no auxílio, no socorro divino, porque é Deus que é o nosso ajudador. E Ele é o nosso justificador. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Na Escola Bíblica, hoje nós vamos continuar com a nossa lição. Daqui a pouco nós estaremos aí estudando o Novo Testamento. E a lição de hoje é Coríntios, Paulo em Coríntios. Não é Coríntios não. Eu pulei aqui, Paulo em Roma, né? A epístola aos Romanos, irmão me perdoe, é em Roma, porque abriu aqui, caiu em Corinto, eu li. Paulo em Roma, apesar de Paulo não ter fundado a igreja de Roma, a igreja de Roma já era uma potência na época de Paulo, conhecida por sua estrutura e também era a capital, né, do mundo daquela época, era a maior metrópole que tinha naquela época, e o poder político mais organizado, eram os dominadores do mundo de então, daquela época. Então, eu quero que você participe com a gente dessa EBD, mas antes vamos louvar a Deus, porque Ele é digno de ser louvado e adorado.
A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Yeshua. Santo é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Vamos à nossa EBD, na nossa revistinha intitulada aí O Novo Testamento. Uma bênção de Deus a aula de hoje. Hoje nós vamos estudar
Romanos, estudamos aqui epístolas, Atos dos Apóstolos e epístola, lição anterior. Agora nós entramos aqui em Romanos, epístola de Paulo aos Romanos. Aleluia! Santo é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é quem traz a bênção e a prosperidade. O Senhor é quem enriquece o seu povo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então nós estamos aqui em Romanos, Roma, a igreja em Roma. Vou fazer aqui uma breve introdução. Embora haja indício de que Paulo e Pedro foram martirizados em Roma, é improvável que qualquer um dos dois tenha sido fundador da igreja naquela cidade. É possível que alguns convertidos no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 10, naquele grande discurso de Pedro, saíram com seus corações tomados pelo poder da palavra e a unção do Espírito Santo, como Pedro diz, como a palavra de Deus diz nas epístolas, que ela nos ensinará todas as coisas, ou seja, o Espírito Santo, a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, a unção de Deus, a presença de Deus em nossos corações, nos guiará, como no Salmo 23, em toda justiça e em toda verdade. Creio eu que alguns que ouviram o Evangelho, ou seja, que no dia do grande discurso de Pedro, da grande pregação de Pedro, que quase 3.000 almas foram acrescentadas ao corpo de Cristo nos seus primórdios, pode ter sido este povo também, como pode ter sido provocado pela evangelização de Filipe, quando ele sai de Jerusalém, porque explode ali, desencadeia aquela grande perseguição. Não sabemos, mas a maioria dos teólogos confirmam e aceitam que saíram ali do grande discurso de Pedro, aquele grande discurso teológico, de pura salvação, de explicação de todas as promessas divinas do cumprimento até Cristo Jesus. Tem levado o Evangelho à cidade imperial, ou talvez ainda convertidos de Paulo ou de outros apóstolos tenham fundado a igreja por lá. Os membros eram em sua maioria gentios e também existiam alguns judeus convertidos já ao cristianismo. Isso você vai ver em Romanos 1:13, Romanos capítulo 11, versículo 13, Romanos 15, do 15 ao 16. O motivo para a redação desta carta: Paulo estava ansioso para ministrar nessa igreja. Paulo chega a expressar isso, que já era bastante conhecida, capítulo 1, versículo 8 de Romanos. E assim escreveu esta epístola a fim de preparar o caminho para a sua visita. Paulo era um homem de grande empreendimento. Você tem que entender isso. Paulo não é o fundador da igreja de Roma, mas Paulo estava no empreendimento evangelístico no seu tempo. Paulo estava desbravando a terra, um dos maiores missionários e evangelistas que o mundo já teve, um dos maiores homens que fundou várias igrejas, preparou, levantou, consagrou, preparou e deixou ali estabelecido o reino de Deus, foi o apóstolo Paulo. Depois dele não teve outro como ele é sem precedente, algo que não tem quem possa se igualar a este homem, como apóstolo, como enviado de Deus. Quando a igreja de Antioquia da Síria foi levantada desta mesma maneira de Romanos. Ninguém sabe quem foi que levantou. A credibilidade de todos, e a ideia é que também saiu aqui de Atos 2:10, ou pelas evangelização de Filipe. O que importa é que a igreja estava lá. Então essa igreja, ela toma uma força muito grande, ela forma um corpo de obreiro muito grande. Lá tinha profetas, mestres da lei, doutores da palavra, homens que recebiam revelações profundas das grandezas de Deus. Isso chamou a atenção da igreja de Jerusalém, que envia para Barnabé, e Barnabé leva João Marcos, seu sobrinho, consigo. A palavra de Deus não entra em pormenores. Ela nos diz que simplesmente Barnabé sai de Antioquia da Síria e atravessa ali as montanhas Tauro, provavelmente foi por ali, e ali ele cai dentro da Cilícia, onde Paulo vivia ali em Tarso, e
ele vai buscar o jovem Paulo, que prontamente atende o chamado de Barnabé e vem para a igreja de Antioquia da Síria. Bendito seja o momento que Paulo abraçou a causa junto com Barnabé e veio para Antioquia da Síria. E a Bíblia diz que a igreja reunida orando e jejuando, e ouviram a voz do Espírito que disse: aparta-me a Barnabé e a Saulo, porque eu tenho um grande projeto na vida desses homens. Eles separaram, impuseram as mãos sobre ele, deram os recursos necessários e eles partiram em uma viagem evangelística. Você vê como que a igreja dos primórdios, ela acreditava, ela confiava nos seus obreiros. Você vê, Barnabé sai de Jerusalém, a cúpula da igreja estava em Jerusalém, Tiago, Mateus, todos eles estavam em Jerusalém, presos lá dentro de 7 paredes. E eles enviam Barnabé. Barnabé vai a Antioquia da Síria, vai a Tarso, volta para Antioquia da Síria, é separado lá nessa igreja por Deus, recebe a imposição de mão, e ele não vai em Jerusalém pedir: não, eu vim aqui porque eu vou pedir vocês se eu posso seguir a ordenança daquela igreja. Não, eles tinham ciência que não estavam debaixo, né? Como pessoas diziam, da minha autoridade espiritual. Eu não tenho autoridade espiritual, a minha autoridade espiritual é Cristo. E o que Cristo fizer, eu assino embaixo. Acabou. Então, quando separou Barnabé, simplesmente ele pegou Paulo e partiu ali para a ilha de Chipre, desceu para Seleucia, de Seleucia foi para Chipre, de Chipre começou a desbravar a terra. Aqueles homens foram tremendos. Você imagina eles chegarem em uma cidade onde já tinha sua religião estabelecida e eles pegar o evangelho de Cristo, se opondo àquela doutrina, irmão, é algo tremendo. É muita coragem, muita fé. É como hoje você chegar num país islâmico e pregar Cristo lá. Cadê os valentões de hoje? Eles querem ir lá nos países islâmicos pregar? Não vão. Por quê? Precisa de ter algo maravilhoso nesse indivíduo, para que quando ele chegar aí, abre a boca para pregar, e que ele se levantar, Deus vai se levantar a favor desse homem. Então Paulo estava fazendo isso, junto com Barnabé, e nesse tempo eles não vão lá em Jerusalém. A igreja acreditava nos seus obreiros, confiava nos seus obreiros, a igreja era simplesmente de Deus, era o reino que estava, o que estava em apreço, o que estava englobado, a visão era o reino de Deus. Hoje não, hoje é denominação, CNPJ, se não faz parte do meu CNPJ, não. Eu fico triste, né? Não estou aqui até metendo o pé pela mão, que outro dia encontrei com uma pessoa, né? Até pastor também, num certo local que eu fui. Aí ele falou: pastor, como é que tá lá? Conversou comigo, rapaz. E eu falei: pô, vai, não, eu vou te ajudar sim, vou colaborar sim, amém. Eu falei: amém, amém. Aí já mandei um monte de vídeo do que eu estou fazendo, do que está precisando. O indivíduo nem não abriu. Quando abre fica azulzinho, né? Nem abrir ele abre. Aí eu falei assim: Jesus, rapaz. Então fica difícil, porque quando não faz parte do meu CNPJ, não faz parte da igreja de Deus. A igreja de Deus hoje é o CNPJ. Pastor Américo não está nem aí para CNPJ. Não vou levar o meu CNPJ no caixão, que eu nem tenho ainda por enquanto, mas vai sair. Mas quando eu tiver, não vou levar no caixão. Não é o meu CNPJ que vai pagar a minha entrada no céu, não é o meu CNPJ, o rótulo denominacional, que vai fazer com que o reino se expanda, não, é a minha atitude de filho de Deus. A igreja de Jerusalém é a igreja de Deus, a igreja de Antioquia da Síria, uma igreja de Deus, e todas as igrejas que eles foram fundando, por onde eles passaram, eram a igreja de Deus. A igreja começou a perder, como começou a criar parede em volta de si, CNPJ. Não, você é de qual convenção? Irmão, faz comigo não, sinceramente eu tenho nojo disso, nojo. Pergunta para mim: você é de Jesus? Sou. Aonde Cristo está sendo pregado? Aonde Cristo está sendo ensinado? Isso para mim é o bastante, que quem vai salvar o Senhor, quem conhece os corações é o Senhor. Então Paulo estava no empreendimento evangelístico, voltando lá, e Paulo, como homem de visão, Paulo não falou: não, quem foi que fundou a igreja lá? Foi eu, foi Pedro, foi Tiago, foi Mateus? Quem foi? Se não foi ninguém, essa igreja, vamos tomar cuidado com essa igreja. Não, Paulo sabia que lá tinha uma igreja forte,
que estava pregando a palavra, que estava resistindo às tentações ali do momento, apesar de ter muitas coisas que deveriam ser consertadas, né? Muitas arestas que deveriam ser tapadas, muitas pontas que deveriam ser podadas. Paulo então envia uma carta, fala nomes, porque Paulo não conhecia as pessoas de face, mas conhecia por nome. Então, para a pessoa lá do outro lado saber que eu conheço o irmão Antônio, o irmão Manuel, a irmã Joana, o irmão Trófimo, a irmã fulana de tal, eu preciso, que eu nunca ouvi, não conheço, mas agora eu sei os nomes. Paulo escreveu a epístola citando nomes, como diz, preparando corações, para que quando ele chegasse lá, ele tivesse uma porta aberta, fosse bem recebido. Então Paulo era um homem de visão. Paulo não era um homem de divisão, era um homem de visão. Então Paulo fala aí pelo menos 26 nomes de pessoas. Por que Paulo faz isso? Paulo está preparando o chão para ele pisar, para ele enfincar o seu pé, que a ideia de Paulo é ir a Roma, ir para a Espanha e evangelizar toda aquela região. Mas Deus não permitiu Paulo ir para Roma da maneira como ele queria, mas Deus levou Paulo para Roma como aprouve ele levar, como prisioneiro, porque Paulo precisava de uma proteção bélica, ou seja, de armas, porque os judeus, praticantes do judaísmo, tinham determinado matar Paulo. Só uma autoridade como a de Roma poderia evitar isso. Então, a prisão de Paulo é uma prisão, mas na visão de Paulo ele está livre, ele tem casa alugada, ele recebe presbíteros e enviado de todas as igrejas que ele havia fundado. Dali ele vai escrever as epístolas da prisão, da sua prisão, aonde ele vai trazer uma revolução doutrinária, onde ele vai firmar a igreja sobre a rocha, que é esta palavra, e vai trazer doutrinas as quais permeiam o coração da cristandade até os dias de hoje. Então nós vamos ver que a carta, a epístola tem a saudação, a apresentação, né? Tem a necessidade, mostra a necessidade da justificação, a imputação da justiça por meio do sacrifício de Cristo, a comunicação da justiça, a santificação e a separação, que quando você recebe a justiça do Evangelho, ela comunica a você, se você recebeu de verdade, a santidade de Deus. Então você é salvo e Deus fala assim para você, aquele caminho é o caminho que eu aponto para você, que eu te indico. Qual é o caminho que Deus indica? Da santificação por meio da palavra. Então temos aqui a dispensação da soberania de Deus, a prática da justiça e a aplicação da mesma, a mensagens e bênçãos no final dessa epístola. É riquíssima esta epístola. Então vamos começar aqui na revista. Romanos, base bíblica, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. Se os irmãos acharem aí, pode ajudar o pastor Américo, eu preciso da ajuda dos irmãos. Nós temos que deixar de ser ouvintes e mergulhar para dentro da prática com ação. Então, a justiça, ela te leva à prática da justiça. Então, a prática da justiça tem que ser exercida, que justiça sem prática não é justiça, é legalismo. Você fala de justiça, mas não faz nada. 12 o quê? Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 ao 2, que diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Paulo, sabendo que está escrevendo a igreja de gentios, um costume diferenciado do costume judeu, da raiz de Abraão, ele vai dizer assim: rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que é racional. O que é o culto racional? É o culto do entendimento, é o culto que você pondera, você
tem calma, você não fica falando de qualquer maneira. E santo o quê? Andar em santificação. O culto racional, culto santo, que te leva a um viver melhor, uma qualidade de vida melhor, a rejeição do pecado. Não vos conformeis com este século. Vamos ser alvo da lição, saber considerar os principais valores da vida cristã apresentados em Romanos. Motivar-se na busca de um padrão mais elevado de vida cristã. Paulo está escrevendo a um povo que tinha vários deuses, eles eram politeístas, vieram de um sistema totalmente avesso àquele a que Deus nos dá. Eles tinham um estilo de vida e eles agora recebem outro estilo de vida. Paulo está exortando a igreja a permanecer neste culto racional. O que é culto racional? Aquilo que te santifica de dentro para fora. Não é reforma de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A palavra de Deus tem que provocar uma mudança de mente, como as pessoas gostam de falar, né? Metanoia. Lá dentro de você tem que ter uma mudança. Essa mudança quem provoca é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E quando Deus provoca, o diabo pode até botar canga em você, mas você não vai fazer a vontade do diabo. Ele é covarde, sujo, imundo, mas Deus é santo, limpo, puro e verdadeiro. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agir, identificar no exemplo de Paulo em Romanos as áreas da vida cristã que ainda precisam ser trabalhadas. Ou seja, quando Paulo fala isso, Paulo está sabendo de algo, mas Paulo é sábio na sua aplicação. Paulo chama a atenção do povo, como eu gosto de dizer, aqui no Brasil a gente tem um dito que é igual barata, né? Morde a sopa para a pessoa não sentir a mordida, mas Paulo faz um eufemismo dentro da sua aplicação, ou seja, ele suaviza a maneira de chamar a atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando assim, transformai-vos, é isso que ele está falando aqui. A mesma coisa que ele fala em Efésios, para a igreja que estava em Éfeso: transformai-vos pelo vosso novo entendimento em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo adentra o nosso coração por meio da habitação dessa palavra. Deus não habita em você enquanto essa palavra não habitar. Então por isso que tem que se ensinar, por isso Paulo fala para Timóteo: pregue esse evangelho, insista no tempo e fora do tempo, porque é ele que provoca a transformação no homem interior. Então a igreja que não prega evangelho fica nesse oba-oba, de bolso cheio de dinheiro, casa bonita, carro bonito, obreiro de Deus que diz para mim que é obreiro, que a bênção maior dele é apresentar o carro, a casa que ele mora. Meu querido, tu é um zero à esquerda. Eu quero ver Deus na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? Quem é Deus na sua vida? Ele é o provocador de tudo na sua vida, ou você faz para você se projetar, para você ter visibilidade? Tem muita gente aí que tem visibilidade, mas quando chegar no raio-x de Deus, a visibilidade cai, fica só o que é verdadeiro. E o que tu tem para apresentar ao Senhor? Vais com as mãos vazias? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus não olhou para a beleza do sacrifício de Caim, lindo, maravilhoso, vamos supor, vamos conjecturar, melancias, morangos, uvas, pêssegos, tâmaras, mas aquela mesa maravilhosa, que qualquer um que vê fica maravilhado. Aí Deus olha para o sacrifício de Abel, um cordeiro morto, imolado, sangrando, e Deus recebe o sacrifício de Abel. Rejeitou o de Caim por quê, pastor? Porque era legumes, era verduras, era frutas, era tâmara. Não, Deus rejeitou o sacrifício de Abel, porque quando Deus olha para o sacrifício, ele já viu o seu coração. E a Bíblia diz que Caim tinha o coração maligno e Abel era o coração generoso. Então Deus recebe a sua oferta por causa daquilo que tu tem no coração para oferecer a Ele. Deus não está precisando de ouro, de prata. Deus não está precisando de arroz e feijão. Deus não precisa de legumes. Deus não precisa nem de cordeiro, porque Ele é dono de todas as animarias do campo. Se Ele quiser, Ele não precisa de pedir você. Ele vai lá, pega e come, porque Ele é dono de tudo. Deus quer adoradores em espírito e em verdade. A epístola de Paulo aos Romanos foi escrita para um grupo de cristãos que se encontrava em Roma e que o coração de Paulo ansiava por visitar esse povo.
Provavelmente a igreja foi iniciada com alguns convertidos que residiam em Jerusalém, na ocasião da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 10, e que voltaram para Roma, divulgando a fé em Cristo Jesus, e ali o Espírito Santo organiza essa igreja. Eu creio nisso. A epístola possui riquezas teológicas singular. Paulo fala aqui da toda a doutrina da salvação, apresenta as promessas, apresenta a raiz de Abraão, apresenta o nascimento de Cristo, apresenta o sacrifício de Cristo, apresenta o Espírito Santo que nos transforma. Grandes pregadores e professores referiram o valor de Romanos. Martim Lutero fez uso dessa epístola de Romanos, e o livro mestre do Novo Testamento, João Calvino também. Quando se obtém um conhecimento dessa epístola, abre-se a porta para todos os tesouros mais escondidos das Escrituras. Merren Unger. Romanos é a maior e a mais influente de todas as cartas do apóstolo Paulo, a primeira grande obra teológica cristã. Davidson. Este evangelho sublime, divino, profetizado, é cristocêntrico e torna-se como tal a regra dos cristãos. É verdade. A epístola de Romanos é a nossa regra de fé e prática, é conhecer, arrepender, converter, batizar e seguir em santificação para o grande aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 12 e 13, por ali você vai ver o apóstolo escrevendo a ele, falando sobre isso. Visão panorâmica, grupo, epístolas paulinas eclesiásticas, ou seja, doutrinária. Autor Paulo. Paulo, quem escreve é o emanuente, o Tércio. Romanos capítulo 16, versículo 22, Tércio fala lá que ele é o emanuente da carta, ou seja, aquele que escreve o que Paulo está ditando. A data, ano 58, vai aproximadamente. O local, Corinto. Paulo está em Corinto, na igreja onde ele havia ali levantado, uma igreja também que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, mas foi uma igreja forte, uma igreja que contribuiu para o crescimento do evangelho, uma base missionária, onde Paulo deixou pessoas ali, cheias do Espírito Santo, cheias da graça de Deus, alvo da lição, judeus e cristãos e gentios, ou seja, alvo da epístola, judeus, cristãos e gentios, versículo-chave. Vamos ler o versículo-chave, irmão? Me ajuda aí. Romanos capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ler de novo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia! Quando Paulo está falando isso, no seminário nós tivemos um grande debate, e eu fui de acordo com o professor na época, Oséias. Paulo, como um bom judeu, ele vai falar assim, ó, primeiro do judeu. Mas se você olhar o corpo dessa epístola romana, você vai ver que Paulo ele não se contradiz, mas ele deixa bem explícito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há judeu e nem grego, ele vai dizer lá. Mas ele, como um bom judeu, ele tinha que puxar a sardinha para o lado do povo dele, para não haver depois uma rejeição de Paulo, quando outras pessoas convertidas ao cristianismo, que são do judaísmo, não ficasse com o coração triste. Hoje a igreja não precisa mais de ficar rasgando seda para ninguém. Então, quando eles, ó, primeiro dos judeus, depois dos romanos, dos gregos, né, dos gentios, não, Paulo, ele fala isso para poder manter-se numa posição, talvez de excelência, ou não querer causar alguma situação adversa contra os judaizantes que estavam perseguindo muito a igreja nessa época. Pode falar, meu irmão. Ele seguiu o exemplo de Cristo. Ele sempre ia primeiro para a sinagoga para poder falar com os judeus. Ele mesmo, muitas vezes, né, como aquela mulher Sírio-Fenícia, que queria a bênção, ele falou, olha, eu vim para os judeus, não é o seu tempo ainda. Mas aí ela ainda falou, mas mesmo, né, os cachorrinhos comem da migalha do pão. Então, ele simplesmente ele exemplificou, ele seguiu aquilo que Jesus seguia. Mantinha ali uma ideia do que era
a revelação que Deus estava dando ao seu povo. Mas se você olhar, é por isso que é bom estudar as Escrituras. Você tem que ter uma mente, como dizia o meu pastor Azamor, né? Azamor Santos, a mente elástica. Quando ele dava aula para a gente, ele falava mente elástica. O que é a mente elástica? Você não pode focar em um ponto só. Você tem que estar lendo aqui, mas a tua mente está indo lá em Gênesis, Apocalipse, está em Pedro, Tiago, João, está indo lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas. Então, quando você vê Paulo falando aqui de salvação, qualquer estudo sobre salvação, você nunca pode perder o ponto básico da salvação. Qual é o ponto básico da salvação? Gênesis 3,15. Não se esqueçam disso. Lá, a promessa é para a humanidade. Dentro do padrão da economia de Deus. O que é a economia de Deus? A maneira como Deus organiza a história por sua soberania, para ele trazer a realidade, a promessa de Gênesis 3,15. Ele não poderia trazer de qualquer maneira, tinha que ter algo um pouco diferenciado dentro do padrão de santificação. Então Deus escolhe, faz esse pacto com a raiz de Abraão, por sua presciência, por sua onisciência. A presciência é atributo da onisciência. Quem é onisciente sabe todas as coisas de antemão. Então ele pega a raiz de Abraão, faz esse pacto, para que esse povo não se contaminasse com tudo aquilo que jazia no mundo, que jaz no maligno. Por que Deus faz isso? Para que o homem não se desenfreasse nas práticas pecaminosas e não tivesse condição de receber o Criador. Tinha que ter uma raiz a qual Deus pudesse manifestar, e foi a raiz de Abraão. Mas Deus escolhe a raiz de Abraão, tá? Dá essa hegemonia religiosa a eles, mas sem perder a visão de Gênesis 3,15, porque a promessa não é para os descendentes de Abraão. Quando Deus faz o pacto com Abraão, isso Paulo frisa muito. Deus diz assim, ó, eu estabelecerei um concerto contigo e todas as famílias da terra serão benditas no seu descendente. Deus está falando o quê? Salvarei por vós, por meio do pacto que eu faço convosco, eu vos colocarei numa posição de excelência diante de todos os povos da terra, mas para cumprir com a minha promessa à humanidade. Deus salva a humanidade, Deus não salva a nação. Agora, Deus escolheu uma nação e essa nação está pagando preço até hoje. E as pessoas estão aí se voltando contra Israel. Por que se volta contra Israel? Porque sempre depois do pacto de Abraão, a nação de Israel, ela passa a existir mais, logicamente, assim, dentro da história, quando Deus faz o pacto com Abraão. Ela já vem na raiz de Sem, de Shem, né? Que é os semitas. Mas quando chega em Abraão, a coisa se intensifica, a perseguição é maior. A resistência a esses povos que surge de Abraão, Isaac e Jacó é maior, e hoje está sendo perseguido. Hoje o mundo está começando de novo a criar asas, e o mundo está criando asas, as penas estão nascendo, os canhões estão nascendo para produzir a pena da injustiça, e Deus, de acordo com que a pena está crescendo, Deus está desembainhando, a espada da poda, aonde no momento certo ele vai descer sobre as nações que se voltar contra Israel, e vai cortar essas nações da face da terra. Então tem que ter conhecimento da Bíblia, porque senão nós vamos nos voltar contra o próprio Criador. Então Romanos 1, do 16 ao 17, está falando isso. Não me envergonhe, não é? Que nós lemos do Evangelho de Cristo, que é a salvação e poder de Deus para todo aquele que crê. A salvação é por crença, não por obra, não por prática, mas é gratuita. Deus deu ao homem, baseado na promessa de Gênesis 3:15. Não existe outra promessa de salvação. A outra parte é o pacto abraâmico, que Deus faz a sua economia para trazer a realidade, a verdade que ele havia prometido em Gênesis 3:15, para ser uma verdade que alcançasse todos os povos, raças, tribos e nações. Eu amo o povo judeu, amo de verdade. Se eu pudesse, eu estava lá ajudando eles. Expressão chave: a justificação pela fé, porque não existe obra. Ah, pastor Américo, se eu jejuar e se eu orar, é bom, tem que fazer. Você jejua, ora, você está se santificando, você está se colocando à mercê do Espírito, para o uso do Espírito, mas isso não traz justificação, isso não torna você melhor do que ninguém. Você tem que entender isso. Tem irmão que jejua, acha, eu jejuei, agora eu me tornei príncipe da guarda do Jeová do céu, do rei do universo. Não, você continua sendo filho de Deus, igual qualquer um outro que está com a barriga cheia de arroz, feijão e frango.
Não tem nada de diferente. A única coisa que nos diferencia um do outro é a santificação. Tem muita gente que jejua, ora, busca no monte, mas não é santo. Uma coisa é você orar e jejuar, está propício a ser usado, está em condições de perceber o mundo espiritual com a verdade à nossa volta. Tem gente que não sabe nem o que eu estou falando. Eu estou falando de algo aqui profundo. Você está jejuando, orando, porque você quer estar propício, você quer estar dentro de um padrão de percepção espiritual à sua volta, e fica mesmo. Quando eu jejuava muito, orava muito, eu via demônio de olhos abertos. Eu vejo muito espiritual de olho aberto. Outro dia eu estava almoçando aqui, e eu estava vendo o varão, né, flamejando fogo, parado, me olhando da janela. Aí eu olhei, fiquei olhando, a minha mulher viu, o médico, o que está acontecendo? Ela começou a se arrepiar. Aí eu olhei para ela e falei, tu está sentindo? Eu tô. O que houve? Eu falei, estou vendo, o varão está ali. Ela, é do mal ou é do bem? Eu falei, não, do mal não é, quando é do mal não sente opressão, né? Agora quando a gente lembra, quando a gente estava no monte, que aquele espírito chegou, aquele cheiro, aquele peso que nós começamos a orar, e aquilo foi embora, e depois veio aquela brisa, de um momento para o outro, aquele perfume de rosa, aquela coisa maravilhosa. Aí eu falei, olha, agora o mal saiu e o eterno está aqui, o Espírito de Deus está aqui. E você participou disso que eu estou falando. Eu estou falando de um fato, estava lá, lembra lá naquela montanha? Então, nós estávamos lá, no momento, entendeu? Já aconteceu isso dentro do meu quarto, aqui em cima da minha laje, não importa onde seja. Deus, ele se manifesta de várias maneiras. Então, quando você jejua e ora, você se coloca mais perceptível ao mundo espiritual, você se abre para esse mundo espiritual. Então, não te torna santo. A santificação é a prática da palavra de Deus, é amor, misericórdia e justiça. Tem gente que ora, jejua e não tem amor, não tem misericórdia, não tem justiça. Então vamos aqui ao 1.2 da lição, o esboço. Deus declara justo somente aquele que crê em Jesus Cristo, e pronto. Tem aí hoje o budismo, né? O islamismo, que quer alcançar a justificação pelas obras, e as obras deles são aquelas obras, né? Não todos, que tem alguns que são pessoas que querem somente orar, deu o Corão dele, não tem ódio no coração. Agora esse povo, né? Esses jihaditas, que não se convertem nem mesmo ao islamismo, e nem ao cristianismo, e nem a nada, o que tem em seus corações é ódio contra o seu próprio ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, como ele é, e ele quer matar, destruir, quer explodir tudo. Não precisa de ninguém falar de que espírito ele está tirando essa força para matar, roubar, destruir, tacar fogo, assassinar. Não precisa de ninguém falar que espírito é esse, é o espírito do diabo. Então Deus declara justo somente aqueles que creem em Jesus Cristo, porque Cristo é o Cordeiro de Deus profetizado desde Gênesis 3,15, e é o Cordeiro de Deus confirmado por João, o último profeta, o maior profeta que as Escrituras teve, falado isso pela boca, a sentença dada pela boca do próprio Filho de Deus. Esse é o maior profeta que se levantou até hoje, nascido de mulher, João o Batista, porque ele não só anunciou a vinda do Senhor, como ele o batizou e como ele testificou. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao ponto dos seus discípulos e seguidores abandonar João e seguir Jesus, que ele disse, esse importa crescer e que eu diminua, o meu tempo está cumprido. Então Herodes manda decepar a cabeça de João Batista. Deus declara justamente aquele que crê em Cristo, doutrina, Romanos, capítulo 1 ao 11, né? Romanos, de 1 ao 3, fala da condenação do pecado. Romanos 4, 5, justificação. Romanos 6 a 8, santificação. Romanos de 9 a 11, fala da eleição dos filhos de Deus. Aqui não é seleção, de maneira seletiva, eleição, tá? Não é uma seleção, não é algo seletivo, não. Escolha aquele que é bonitinho, tem os olhos azuis, escolha aquele que é negro e tem o cabelo liso, escolha aquele que é negro e é baixinho, eu escolho aquele que é branco, dos olhos azuis, é alemão, vai lá, louro, aquela loura também, não, isso não existe isso. Escolha aquele que é bonzinho, que o coração dele é semelhante ao coração de Abel. Eu não quero aquele, porque aquele é igual a Caim. Não existe isso, não é algo seletivo. Eleição é diferente de seleção. Eu vou eleger, Deus nos elegeu o que? Em Cristo
Jesus. Então, todos os filhos de Adão, nascido, que põe o pé sobre a face da terra, que recebem corpo, alma e espírito, que estão vivendo, que ouvem o Evangelho, são eleitos de Deus em Cristo Jesus. Que ele quer dizer, se tu crer na minha palavra, se tu crer com o teu coração, com tua boca confessar e me aceitar, quando diz ali me aceitar, é andar na minha palavra, andar nos meus estatutos, dar testemunho que eu estou vivendo dentro de você. E isso é andar com Cristo, isso é ser filho de Deus. Então esse está aí eleito à salvação em Cristo Jesus, e se for fiel até o fim, lá Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não dá direito a ninguém de aceitar Jesus e falar, agora eu estou salvo. Aí faz igual os filósofos de antigamente, volta-se para o mundo do pecado, já aceitei Jesus, então, comerei, beberei, me fartarei de tudo, usarei o meu corpo do jeito que eu quero, alcançarei o prazer, porque esse corpo vai para o pó, não vai servir. Mas a Bíblia diz, mantenha os vossos corpos em santificação, um sacrifício vivo, agradável e santo a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é isso? Aquilo que faz efeito dentro do seu homem interior, na sua mente, tem que se exteriorizar de ti. Se a Bíblia diz não se prostituirá, eu não posso usar meu corpo na prostituição. Não assassinará, eu não posso assassinar ninguém, não posso matar, não posso roubar. Então os mandamentos, eles eternos e imutáveis, têm que permear o coração do filho eleito de Deus. A prática, Romanos do 12 ao 16, Romanos 12 ao 15 é aplicação, e Romanos 16 fecha com a saudação. Então nós estamos aí um esboço do livro de Romanos. Romanos é uma sentença, a doutrina cristã, apresentada de maneira sistemática para a igreja em Roma. Paulo vai dividindo. Se você quiser estudar sobre o plano, projeto de salvação, estuda Romanos, que você vai ver ali, ó, Filho de Deus é prometido, é nascido, morre, nos perdoa, nós recebemos o perdão, recebemos identidade, recebemos a palavra da reconciliação, que aponta o caminho de santificação, nos preparando para o grande aparecimento do nosso Deus Todo-Poderoso. 2.1 da lição, carne e espírito, vai nos dar ali. Paulo sempre vai usar isso, sentidos da palavra carne em Romanos. Vamos ver aí, meus irmãos, me ajuda aí. Carne corporal, carne como corpo, Romanos 2:28. Carne como descendência, em relação a uma relação humana natural, Romanos 1:3, né? Quem achou pode ler, fala o capítulo, versículo e lê, por favor. 2:28 Romanos e Romanos 1:3. Porque não é judeu. Esse é qual? 2:28, né? 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Então o que é que Paulo está falando? Paulo vai dar o sentido carne e espírito. Na realidade, Paulo está falando sobre isso, está dando, o autor da revista deu alguns posicionamentos para mostrar quem está na carne e quem está no espírito. Quem está na carne é carne, quem está no espírito é espírito. O próprio Jesus falou isso. A palavra que eu vos digo não é espírito. Quem anda no espírito é espírito, quem anda na carne é carne. Quem anda na carne anda segundo o curso desse mundo, adorando o Deus desse século, fazendo a vontade do Deus desse século, segundo o pensamento desse mundo, se conformando com esse mundo. Quem anda no espírito anda dentro dos padrões divinos, do estilo de vida divino. Então não adianta você dizer, eu sou crente, mas tu rouba, tu faz gato na light, tu dá golpe na Casa Bahia, tu pega dinheiro emprestado com os outros, não paga. Você vê a oportunidade de fazer covardia com alguém, tu faz. Você vê a oportunidade de estar bem, você faz. Você vê a oportunidade de se enriquecer ilicitamente, você faz. Outro dia a pessoa estava conversando comigo, né? Os outros acham que eu sou bobo. Então eu tenho cara de bobo mesmo. Acho que eu tenho mesmo. O cara conversando comigo, me dando um somebody love. Eu vou falar um milagre, mas não vou falar o nome do santo. Aí chegou para mim e falou assim, olha, poxa, eu fui num lugar, tinha um monte de mala de dinheiro, só olhando pro cara, falei, amém? Aí Deus falou comigo assim, ó, tu vigia, na hora, papai tomando conta de mim, ó, tu vigia, o diabo já tá tirando uma pá de lodo do inferno para jogar em vez de você. Aí eu fiquei quietinho, eu falei, rapaz, muito dinheiro?
pô, só mala de dólar e só nota de $100. Aí eu falei, mesmo, rapaz? Que coisa. Aí ele olhou para mim e falou, tu pegava uma mala daquela? Aí eu olhei para ele assim, eu falei, eu vou dar corda pro diabo. Eu falei assim, pegava. Ah, pegava, tava lá, né? O governo pegava mesmo. Aí ele, aí eu acho que eu também pegava. Eu tinha vontade. É porque eu esperei, quando ele acabou de falar, eu falei, ó, eu falei isso, mas falei só de brincadeirinha. Sabe por que eu não pego? Porque eu não sou ladrão. Se eu fosse ladrão e filho de ladrão, eu pegava. Como eu não sou ladrão, eu não vou fazer isso. Aí já falei de maneira mais bati, porque Deus já está me revelando. Eu falei, ah, Satanás. Então, não, porque fulano aí daqui a pouco me contou uma história. Aí eu olhei para a cara dele, deu vontade de falar assim, tu é ladrão. Porque as pessoas se entregam porque praticam o mal e às vezes a pessoa ainda não tem o mal firme no seu coração, ele não sabe lidar com aquilo, ele começa a vazar, procurando uma maneira de amenizar a acusação que está na mente dele. Aí eu falei assim, rapaz, tu é um ladrão, mas dentro de mim, né, fiquei olhando quieto. Aí depois até falei com a minha esposa, eu falei, ó, vou dar um tempinho e vou só empurrando devagarzinho até que fique bem longe, porque não é de confiança essa pessoa. Eu sei que ele vai ver essa live aqui, e ele vai saber que eu sei que ele fez a coisa errada, não tem jeito. Porque mete o pé pelas mãos, meu irmão, eu posso ver muito dinheiro, milhões, não estou nem aí. Não é meu, não me interessa. O que me interessa é o que é meu. Descendência é carne e espírito, né? Como descendência em relação à humana natureza, ou seja, parte da sua natureza. Romanos 1,3. Quem achou pode ler. Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então vai mostrar que Jesus, ele nasce da descendência de Davi segundo a carne. Isso para tornar, para validar o ministério de Cristo. A Escritura dá o testemunho de onde Jesus veio. Ele é da descendência de Davi. Ele é o Davi que senta no trono, que já está centrado no trono de honra, de glória, regendo a sua igreja, que é invisível, que está na face da terra. Igreja de Jesus não é prédio. Igreja de Jesus são indivíduos que nasceram de Deus e tem Cristo dentro de si, não lutam por rótulo denominacional, eles lutam pela justiça, pela misericórdia e pelo amor. Quem luta por rótulo denominacional está largando as estacas do seu reino, vai ser tudo queimado, tudo consumido, tudo destruído. E o que tu tem para apresentar ao Senhor? Deus não vai receber a igreja de pedra. Céu e terra vai ser queimado, purificado, para um novo céu e a nova terra surgir. Que tanta vontade é essa de ter patrimônio material? Então vamos ler aqui, natureza humana de Cristo, Romanos 8,3. Quem puder ler aí, lê. Então Paulo faz essa em Romanos para mostrar carne e espírito, ou seja, para dar uma linha de raciocínio, para saber que o Cristo que ele prega é aquele que foi prometido e tem o direito de se assentar na cadeira de Davi como rei, porque ele é o prometido. Romanos 8,3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A lei estava enferma pela carne. Sabe o que Paulo está falando aí? Era impossível a lei produzir no homem carnal aquilo que aprovesse a Deus, ou seja, aquilo que agradasse a Deus, aquilo que Deus pudesse aceitar. A lei é espiritual e o homem é carnal. Aí Paulo diz, então a lei é perfeita, mas o homem carnal é imperfeito. Então a lei está enferma, não porque a lei é enferma, porque ela é perfeita, mas porque o homem está enfermo. A lei veio para ser aplicada no homem, não só como justiça, mas também como palavra de purificação, de santificação, palavra que trouxesse Deus para dentro desse homem. Mas como que esse homem, dentro dessa natureza caída, sem ter uma ação externa
para purificar o que estava interiorizado no homem, que era o espírito da morte, o espírito de Satanás, a separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Se não houvesse algo de fora para dentro do homem, para transformar esse homem, para entrar no homem e transformar esse homem de dentro para fora, para que a lei pudesse habitar nele, seria impossível a lei exercer aquilo que ela veio para exercer. Então Paulo diz que a lei estava enferma por causa da carne, porque a lei é perfeita. Então o que Deus faz? Deus pega e traz o homem à existência por obra e graça. Não foi pela vontade da carne, por relacionamento sexual, nem pela vontade do sangue, não é pela vontade do homem, nem pela natureza humana, ou seja, relacionamento sexual. Deus fecunda o óvulo em Maria e traz esse homem à existência com participação da natureza humana, mas espiritual. Até a Jesus, o único homem espiritual que existiu no globo terrestre foi Jesus. Quando Jesus morre na cruz e o Espírito Santo desce, os apóstolos são os próximos. Por isso que diz que Jesus é o quê? É o primogênito, não só dos mortos, como da criatura de Deus, da criação. Porque ele assume a posição de excelência. O único Filho de Deus que existiu na terra até Jesus nascer foi Jesus. Antes de Jesus nascer não tinha Filho de Deus, tinha criatura. Quando Jesus nasce, lá está o Filho de Deus. Não era difícil para Satanás achar Jesus, era só ele olhar para Jesus e ele via a luz no Filho de Deus, ele via a luz em Jesus, só que ele não podia tocar nele. Ele recebeu a revelação à medida que Deus foi revelando o seu projeto de salvação. E hoje o próprio diabo, os anjos de Deus, o mundo espiritual, eles recebem a revelação de Deus por meio da igreja. É a verdade, está escrito na Bíblia. Deus está revelando a sua grandeza por meio da manifestação do seu Espírito por meio da igreja. Deus escolheu a igreja para manifestar a sua grandeza ao mundo invisível e visível, ou seja, ao mundo sobrenatural e ao mundo natural. O mundo sobrenatural olha para Cristo, Cristo é a igreja, Cristo é o cabeça. O mundo natural olha para Elon Musk, olha para Bolsonaro, olha para Trump, olha para qualquer outro grande, Madonna, hoje todo mundo está olhando para ela, porque materialmente o mundo material está morto em delito de pecado. Eles não cogitam das coisas do Espírito de Deus, mas o mundo espiritual, tanto das trevas quanto os anjos de Deus, os da luz, eles olham para o cabeça que é Cristo. A igreja deve anunciar esse evangelho, para que o mundo que está morto em delito de pecado olhe para o cabeça, para que possam ser iluminados e tenham seus pecados perdoados. O livro de Romanos mostra tudo isso. Vamos que ponto B do 2.1, sentidos da palavra espírito em Romano, parte espiritual da constituição humana, Romanos 1:9, Romanos 8:16 e Romanos 12:11. 12:11 eu vou ler. 1:9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aleluia! Você vê a dinâmica da palavra de Paulo? Porque o Deus ao qual eu sirvo no meu espírito. Paulo serve a Deus como? Jogando bola? Nadando? Não, isso aí é mordomia. E tem que ser bem aproveitada dentro dos padrões de vida. Paulo serve a Deus no Espírito, porque ele é nascido de Deus, ele agora é filho de Deus. Então Jesus foi o primogênito de toda a criatura, toda a criação, tudo. Jesus é o primogênito, tem a primazia, porque ele é o cabeça. Então o mundo espiritual olha para Jesus, o mundo físico não olha porque está morto em delitos de pecado. Precisam de ser despertados pela pregação do Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Como serão transformados se não tem quem os ensine? As pessoas hoje estão olhando só para as coisas materiais, são necessárias, mas não deve ter a primazia em nossa vida, porque nós vamos morrer e a nossa entrada lá depende daquilo que Deus fizer na nossa vida e como nós estamos vivendo, nos santificando. Romanos 12:11 está escrito assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O que é ser fervoroso no Espírito? É ter o seu homem interior cheio dessa palavra. Então, olha o que o pastor Américo vai dizer.
Ó, não é avivamento. Fervoroso no espírito. Paulo está falando, ó, que o espírito tem que estar cheio desse fervor, desse conhecimento. A metanoia, a mudança tem que ser provocada pelo conhecimento de Deus. A Bíblia diz, no livro do profeta, qual a contenda que eu tenho com os moradores da terra? Na terra não há conhecimento de Deus. Que conhecimento é esse? Só o conhecimento literário, histórico? Não, é o conhecimento de intimidade. Quando Jó diz assim, ó, eu ouvia falar de ti, mas agora, ó, agora, o meu homem interior consegue te ver. Tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és real, tu és Deus. É isso que Jó está falando. Eu te conhecia porque eu ouvia falar das histórias. Eu mesmo sentava à praça, à beira a entrada da cidade, julgava as causas e falava do teu nome, da tua justiça ali, mas só falava. Mas agora eu vejo a sua justiça. Jó tinha pleno conhecimento que ele foi objeto do uso de Deus e em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. No final de tudo, Deus revela a Jó. Jó passou a entender que Deus estava usando ele para envergonhar Satanás, para deixar um legado para a humanidade. O homem é homem, sim é homem. O diabo é diabo, é. O mal existe, existe. Mas o homem que tiver Deus no coração, ele consegue vencer o mal por meio da aplicação da santidade de Deus, que é a palavra. Quando nós não temos, não tem jeito. Já pode fazer o que quiser comigo, com você. Uma coisa ele não tira de nós, é a nossa filiação e a santidade de Deus que ele colocou em nós. Nada que o diabo fizer conosco vai mudar o que Deus fez em nossa vida. Ao contrário, coitado de quem fez. A espada, quando pegar, 8,16, alguém achou? 8,16, tu achou, irmão? Pode ler 8,16. Romanos 8, versículo 16. Estamos em Romanos. Parte espiritual da constituição humana. Romanos 8, versículo 16. Pode ler? Pode ler. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso. Por que testifica com o nosso Espírito? Porque o Espírito Santo, gente, por favor, desperta tu que dorme entre os mortos e acorda para a realidade. Ah, pastor, eu quero jejuar muito para me ter revelação. Tu não vai ter revelação, tu vai ter visagem. Você vai ver o mundo espiritual. E toma cuidado com isso, que o diabo é o maior revelador, o maior interessado no mundo espiritual. Cuidado. O pastor Neto está te falando que eu sei o que eu estou falando. Quem tem a maior vontade de revelar as coisas na dimensão espiritual está aqui, do lado da gente aqui, que nós não conseguimos ver, o diabo. Ele é o maior revelador, ele revela tudo. Tudo que é fofoca, tudo que for dar intriga, tudo que vai provocar divisão, Satanás está pronto para revelar. Deus nunca vai revelar para um marido que a mulher dele está em adultério, não vai fazer isso, muito difícil, só for algo muito extremo, não vai, porque Deus quer a primeira reconciliação, não vai. Agora o diabo não, ele faz. O diabo ele lança no rosto, ele lança, joga na frente. Eu já vi muito isso. E tem gente que pensa, Deus me revelou. Qual Deus? Deus desse século ou Deus das Escrituras? Deus das Escrituras, primeira reconciliação. Quando não é mais possível, aí vem a divisão. Aí lança a espada do juízo. E coitado em cima de quem essa espada pega. Coitado. Só quem já viveu essa realidade sabe do que eu estou falando. Então o Espírito de Deus, capítulo 8, versículo 11, né? Diz lá, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, se você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, Jesus falou assim, ó, a palavra que eu vos tenho pregado, ó, revelação dinâmica, imediata, baseada na revelação da verdade. Jesus fala assim, ó, a palavra que eu vos tenho pregado é Espírito e vida. Então o Espírito que está em vós, qual é o Espírito que está em você? Se for o Espírito da Escritura, é o Espírito Santo. Se for o Espírito do Alcorão, você não vai praticar as obras do Cristo, nem do Espírito Santo. Não vai. Você vai odiar.
Você vai ser ensinado a odiar, a matar os inimigos, a destruir, a cortar a cabeça. Se você ler qualquer outra literatura que não seja as escrituras sagradas, você não está debaixo dessa promessa. Então, Jesus falou bem claro, a palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida. Então, essa palavra é espírito. Quando essa palavra adentra dentro de você, uma vez a pessoa fala, fica com essa bibliolatria. Bom seria que todas as pessoas fossem idólatras da Bíblia, para ela transformar ele de dentro para fora, no sentido que eu estou falando. Se a palavra tem guarida em seu coração, o Espírito Santo pode entrar, habitar, e ali ele vai achar um recanto para ele repousar junto contigo, em santificação, em verdade, em revelação divina, em padrão de vida superior. Mas se a palavra não entra no seu coração, o Espírito Santo não está aí, não adianta, não tem outro caminho. Ponto C, do ponto 2.1, implicação da morada, né? Implicação, sentido da palavra Espírito em Romanos, parte espiritual da constituição humana, Espírito de Deus ou Espírito Santo, implicações da morada e da operação do Espírito Santo no cristão, comunica a vida, Romanos 8, do 4 ao 6, e versículo 10, e Romanos 8, 2, deixa eu ler Romanos 8, 2, que está aqui perto de mim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei da vida do Espírito de Cristo Jesus? É que uma vez a palavra estabelecida dentro de você, o Espírito Santo reside para a santificação. Então ele te livra, como está escrito aqui, porque a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Enquanto houver em você a natureza adâmica que comete, ama e pratica a iniquidade, o livro de Apocalipse diz o que? Fora ficam todos aqueles que amam, cometem e praticam a iniquidade. E filhos de Deus são todos aqueles que amam a minha palavra e as pratica, e tem ela como regra de fé e prática. Isso faz a diferença de quem é de Deus e de quem não é de Deus. É impossível, não há lugar para Satanás morar num coração que tenha coração de Deus, cheio da palavra, que ama a palavra, que tem ela como bússola. Não há. Ponto 2 da lição, significado da lei. O termo lei ocorre mais de 70 vezes na epístola e nem sempre com o mesmo sentido. Eis os seus principais significados. Pentateuco fala dos 5 primeiros livros das Escrituras. A lei significa os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Os profetas e a designação para os livros restantes. Esse é um uso comum no Novo Testamento. Antigo Testamento em sua totalidade. Então, ou seja, Antigo Testamento em sua totalidade. No capítulo 3, versículo 19, Paulo diz, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, tudo o que a lei diz refere-se a uma corrente de citações bíblicas feita nos versículos anteriores, Romanos 10 e 18, mas dessas citações 5 são dos Salmos e uma de Isaías. Se a lei que diz essas coisas, a lei só pode significar uma coisa, o Antigo Testamento, ou seja, antigamente, quando não tinha o Novo Testamento, quando não tinha a revelação da salvação de Deus em Cristo Jesus, os homens se baseavam nos princípios que estavam na lei mosaica, que era a revelação de Deus da sua realidade. Qual é a realidade da lei? Cristo. Cristo é a realidade da lei. Por que as pessoas não aceitam Cristo? Porque a lei para eles era muito dura. Não que a lei era dura, mas que a lei era espiritual. O homem não conseguia entender. A lei se tornou dura porque os homens sobrecarregaram a lei com os seus princípios, com os seus dogmas, com as suas vontades, com os seus achismos, e encheram a cabeça do ser humano de maneira que eles não suportavam a lei. E a lei é espiritual. Hoje você anda na lei? Sim, anda na lei. Por que você anda na lei? Porque o Cristo, que é o primogênito da criação de Deus, que teve
que morreu e ressuscitou para uma nova linhagem de seres chamada Igreja do Todo-Poderoso, filhos do Altíssimo, gerado por meio da palavra. Esse Cristo é o primogênito de uma geração a qual nós fazemos parte, porque aceitamos Cristo e nascemos de Deus por meio da palavra. A lei é santa? Sim, diz aqui um princípio. Portanto, a lei é santa, Romanos 7,12, é perfeita. Por que ela não conseguia aperfeiçoar o indivíduo? Porque o homem estava morto em delitos e pecado. Na realidade, o homem era por natureza filho da ira. Deus está falando quando diz filho da ira, porque era filho do diabo. A natureza que nós tínhamos antes de aceitar Jesus era a natureza do diabo. Por isso nós estávamos abertos, propício a qualquer tipo de experiência nova que fosse para nos trazer prazer, satisfação, não importando que lei nós quebraríamos. O importante é satisfazer a minha carne. Eu era egoísta, egocêntrico e filho do diabo. Para que a lei foi dada? Para ser uma revelação de Deus e de sua vontade. Salmos 19, versículo 9. Vamos ver lá, Salmo 19, versículo 9. Depois aí acha, o Carlos, vai em Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7, né? Salmo 19:9. 19:9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O que diz ali? A lei é o que? Limpa, permanece... O temor do Senhor é limpo. Isso, é a lei. E permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, limpo, eterno, justo, perfeito. Por quê? A lei foi dada para quê? Para aperfeiçoar, para preparar o homem. Romanos 7, né? Agora vamos ver. Para o bem-estar e a preservação da raça humana. Foi o que eu falei desde o início da lição. Deus tinha que dar lei a um povo para manter esse povo preservado da podridão pecaminosa que o mundo vivia, porque o mundo estava em morte espiritual. E a lei, mesmo os judeus estando na mesma situação que Paulo diz, todos foram encerrados debaixo do pecado, ainda assim a lei conseguia frear, serviu de aio, serviu de freio para que o povo de Israel não se descambasse no pecado. Romanos 13, do 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então a lei divina, ela é tão poderosa que hoje 99,9% das leis que regem a sociedade humana é baseada nesses princípios. Não tem outro. Alguém pode dizer, não, porque lá diz, o budismo diz, o catolicismo diz, o islamismo diz, todo mundo pode dizer o que quiser dizer. A lei já disse de antemão, porque a lei de Deus é
perfeita e refrigera a nossa alma. Para pôr o pecado às claras, é a lei que revela ao ignorante o erro que ele comete. Para levar-os a arrependimento, a confiança da graça de Deus, ou seja, a lei que mostra ao homem que ele está errado e ele tem que confiar no Senhor. Para prover orientação à vida do cristão, é a lei que te guia em toda justiça, em toda verdade. 2.2, depravação do homem e a ira de Deus. Romanos revela a condição depravada dos seres humanos. Praticam coisas inconvenientes. Romanos 1:28. São passíveis de morte. Romanos 1:32. São inculpáveis. Romanos 1:20. Romanos 2:1. São culpados independentemente da raça. Romanos 2:12. Todos pecaram, estão debaixo do pecado. Romanos 3:9-18 e Romanos 5, versículo 7. São pecadores, estão separados de Deus, são inimigos de Deus por causa da natureza que eles possuem. Romanos 5:10, Colossenses 1:21. Romanos revela a ira de Deus contra a humanidade. Mudaram a glória de Deus. Versículo 22 e 23, do capítulo 1, versículo 18 ao 32. Mudaram a verdade do Deus vivo, desprezaram o conhecimento de Deus. Deus os entregou às imundícias, Deus os entregou às paixões infames, Deus os entregou uma mentalidade reprovável, versículo 28, ou seja, o indivíduo lá fora que está no pecado, no roubo, no assassinato, no homossexualismo, no lesbianismo, eles sabem que eles estão praticando algo errado, por causa da força da sua própria natureza. Quem rouba, quem pratica o latrocínio sabe que é assassino. Doutrina da salvação em Romano. Temos aqui a justificação, santificação e fala da glorificação. 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. A salvação do passado, do pecado cometido por Adão, do presente, sacrifício de Cristo que nos libertou do pecado, e do futuro na glorificação dos corpos. Conclusão. Vamos concluir a nossa aula. Semana que vem é muito grande, porque muita coisa, muito grande. Na próxima semana nós vamos continuar a nossa lição. Paramos aqui na Romanos ainda, né? Paramos aqui na página 83. 83, vamos marcar. Página 83 da nossa lição. Próxima semana nós vamos continuar e vamos adorar a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe. Participe com a gente do projeto África. Nos ajude, eu preciso da sua ajuda. Deus abençoe a nossa irmã Anaís Silva dos Santos. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você que vai participar desta EBD, que fale ao seu coração. A paz de Cristo, até logo mais no nosso culto. Deus te abençoe rica e abundantemente. A paz do Senhor.